Boa tarde, pessoal. Como eu tinha comentado com vocês, eu vou liberar uma aula da parte inicial, né, da nossa disciplina. E aí tá aqui. Bom, então nessa aula a gente vai ver um pouquinho de algoritmo e pseudocódigo. Na aula passada a gente viu, né, a importância de aprender algoritmo em todas as áreas, o porquê está se tornando cada vez mais essencial e como que a gente pode aplicar. Como eu comentei com vocês, a gente tem o jeito fácil e o jeito difícil de aprender a programar. O jeito fácil é, primeiro pensa na resposta, constrói o algoritmo, independente da linguagem de programação, que é coisa que vocês já sabem fazer, e depois passa para o código. Depois a gente vai ver se é C, se é Python, o que que é. Então, no primeiro momento, pensa somente na resposta, sem o código. Hoje a gente vai ver um pouquinho de algoritmos e pseudocódigo. No caso, a gente vai usar o Portugal nessa aula, para vocês verem como que eu faço um código de uma maneira mais simples, né? Sem ficar se preocupando tanto com sintaxe, que é o que a gente vai ver depois em si. Os slides que eu vou usar na disciplina a partir de agora, eles são do professor Tiago, do Departamento de Computação, e ele disponibilizou para a gente estar usando. Então, algoritmo e programação, né? Nosso interesse no curso é aprender a escrever programas de computadores, como a gente já viu na aula passada, que implementam algoritmos para resolver problemas específicos. Então lembre-se, algoritmos a gente já sabe fazer. Agora, programa de computador é o que o computador entende. O computador ele não entende a nossa língua, né? E todo algoritmo ele é feito para resolver um problema específico. Então não adianta eu fazer um problema e achar que eu resolvi todos os problemas do mundo. Não, eu resolvo para cada caso. Eu tenho que, claro, fazer ele de uma maneira genérica. Então, por exemplo, um algoritmo de calcular notas, ele tem que ser genérico para calcular a nota de qualquer aluno daquela disciplina. Independente se o aluno tirou 10, tirou 9, tirou 8. O algoritmo é o mesmo. Porém, o algoritmo de calcular nota da disciplina Introdução à Computação ou da disciplina Algoritmos e Programação são diferentes. Então, cada um é um problema específico. Mas para os alunos da mesma disciplina é igual. Então, separem bem isso. Só para a gente retomar, um programa é uma sequência de instruções em alguma linguagem compreendida pelo computador. E um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas para resolver um problema ou realizar algum objetivo. Então, aqui é só uma retomada do que a gente já viu bastante na aula passada. Então, algoritmo, uma sequência finita de instruções que a gente faz o tempo todo. Porém, o algoritmo, o computador não entende o que a gente fala. Então, eu preciso fazer isso de um formato que ele entenda. Como que eu faço? Construindo um programa que pega esse meu algoritmo e transforma numa linguagem que o computador vai entender. Então, essa é a diferença entre eles. Quais são as características, né? Então, todo problema que a gente vai resolver, ele é resolvido de maneira distinta e, consequentemente, o algoritmo ele também pode ser, a forma de eu escrever ele também pode ser diferente para um mesmo problema. Então, novamente, como eu falei, o problema é calcular notas. Cada disciplina é calculada de um jeito. Então, o problema é o mesmo, calcular nota, mas a especificação de cada uma é diferente, né? Porque cada professor adota um critério, por exemplo. Então, quais são os passos para a construção de qualquer algoritmo? Compreender o problema, destacando os objetos que o compõem. Então, não adianta querer dar resposta ou sair pensando se eu nem entendi o que está acontecendo. Então, primeiro de tudo, entende o que o problema está pedindo. Entende o que está acontecendo ali. Lembra que eu falei que a gente vai ter contextualização, a gente vai aplicar o problema, né? Alguns podem ser só calcule a área da circunferência, enquanto outros contam uma mega de uma história para no final você descobrir que a resposta da historinha é dada pelo cálculo da área da circunferência. Então você tem que ler, entender o que está acontecendo e o que você tem que dar como resposta, né? Aí você define os dados de entrada. Então, o que você precisa para começar? Ah, eu vou calcular a área da circunferência. Então, eu preciso saber o raio da circunferência. Isso vai ser uma entrada. Ah, eu vou calcular, fazer um programa de notas. Ah, então eu preciso receber as notas.
vou fazer um programa de receber falar oi para a pessoa quando ela coloca o nome dela. Então eu preciso do nome dela. Então, o que que eu preciso? Quais são meus dados de entrada? O que que eu preciso que o meu usuário me dê para eu conseguir realizar meu algoritmo? Definir o processamento. Então, quais são os cálculos e restrições, né, responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída. Então, eu vou usar o exemplo da nota novamente. Eu tenho as notas das provas, mas isso não me adianta muito, eu preciso saber como que eu calculo. É média aritmética? É média ponderada? Se for média ponderada, quanto que vale cada atividade? Então eu vou definir esse meu cálculo, né, vai ser média aritmética. E por fim, definir os dados de saída. Então, o que que o usuário espera como resposta? No caso das notas, eu espero a média final. Então eu defini tudo isso, o que que eu preciso em cada um, agora eu vou construir meu algoritmo. Então eu já sei o que eu preciso de entrada, o que que eu faço ali no meio do caminho, né, o que que eu tenho que processar e o que que eu dou como saída. E aí eu construo meu algoritmo com isso, como a gente fez na aula passada, né, então a gente resolveu alguns exercícios, pensando o que que eu tinha que ter e por fim construímos o algoritmo. E aí para eu verificar se está certo o que eu fiz, eu faço a validação por meio de simulações. E aí a gente vai executar o código e ver se está certo para a entrada que a gente deu, se o resultado esperado está correto. Aqui a gente tem um exemplo. Então, ninguém sabe programar ainda. Vocês não sabem nada de C, não sabem programação. Até então achavam que não sabiam algoritmos. Porém, imagino que todo mundo já fez um bolo na vida. Ou se não fez, fez alguma coisa parecida em que você teve que seguir uma sequência de instruções. Então, vocês já sabem fazer algoritmo, como eu mencionei. Então, vamos lá fazer um bolo, né? Então, aqui a gente tem uma receita. Então, aqui tem o tempo que é indicado, quanto que rende, qual que é o nível de dificuldade. Então, para quem nunca fez um bolo, aqui está uma oportunidade, gente, começando por algo fácil. Então, vamos lá. Vamos fazer um bolo de cenoura com chocolate. Então aqui eu tenho o que que eu preciso, então as quantidades, quais são os meus ingredientes. Eu só vou conseguir fazer o bolo se eu tiver essas coisas, né. Então isso aqui são as entradas, ou seja, para eu conseguir fazer o bolo, eu preciso que alguém me dê os ingredientes. Então aqui temos a entrada. O nosso bolo tem cobertura, né, então aqui nesse caso ele também, todos esses ingredientes, tanto para o bolo em si quanto para a cobertura, são nossas entradas. Tá, eu tenho então os ingredientes que eu preciso, que são a entrada, e eu sei qual que é o resultado que eu espero, que é a saída, que é esse bolo aqui, aparentemente muito bom. Mas como que eu faço 3 cenouras em pedaços virar isso? Eu preciso de alguma coisa que aconteça no meio do caminho. Então isso é o nosso processamento, que está aqui descrito no nosso modo de preparo. Como vocês podem ver, a gente tem a ordem do que deve ser feito. Então, nesse caso, ó, no liquidificador, bota a cenoura, o óleo, os ovos, e aí vai. E você vai seguindo. Depois que você bateu até ficar homogêneo, então você pode ver que ó, não é bata esses ingredientes para sempre. Como eu falei, é uma sequência finita, então bata até ficar homogêneo, e aí quando fica você para, né? Aí transfere para uma tigela, adiciona a farinha, mistura com uma colher, aí depois despeja em uma forma, e aí aqui tá bem detalhada, de buraco no meio de 24 centímetros de diâmetro, untada e enfarinhada e leve ao forno médio, pré-aquecido por 35 minutos ou até assar e dourar. Retire, nananã. Então tem todos os passos aqui certinho que você tem que seguir. Então a gente tem, ó, nesse caso aqui, né, a forma tem o tamanho correto, que vai estar associado com o tempo, né, 35 minutos, ou até assar e dourar, pode ser que fique pronto um pouco antes, depois, aí você vai ver, né. Então aqui a gente tem o caminho. Isso aqui é um algoritmo. Pronto, simples, algo que toda vez a gente faz, seja para fazer um bolo, seja, como eu já falei, né, para ir para a universidade, a gente segue uma sequência de instruções, para resolver uma prova, algo do tipo. Então, isso é um algoritmo. Um exemplo agora, escrevendo um algoritmo em pseudocódigo. Pseudocódigo, ele é como se fosse uma representação, né? Ele é um algoritmo, mas ele
Também é um código, só que não é já tão a fundo igual a gente vai ver com com C. Aqui ele é um intermediário e é algo mais de alto nível, né, então vocês vão ver que a gente consegue fazer de uma forma muito mais simples, né. Então vamos lá, a gente viu na aula semana passada já alguns exemplos, a gente viu 4 exercícios, aqui a gente vai ver mais alguns agora na linguagem, né, de Portugal, que é o que a gente vai utilizar nessa aula. Então o nosso problema aqui é multiplicar 2 números. Então eu vou fazer um algoritmo aqui já junto com o meu pseudocódigo, né. Então como eu falei, ó, tenho que saber o início e o fim sempre. No nosso caso, eu quero multiplicar 2 números. Então eu preciso de 2 variáveis, né, uma para cada número, então aqui número um, número 2, e eu preciso de um total, que é onde vai ter o resultado dessa multiplicação. Lembre-se que a gente não vai colocar o valor fixo aqui, né, lembra que a gente sempre vai trabalhar com variável para deixar genérico. E aí genérico é do tipo que eu falei, o nosso problema é multiplicar 2 números, não é multiplicar o número 2 e o 4 ou o 7 e o 3, é multiplicar 2 números. Esse é o meu problema específico. Agora eu vou generalizar para fazer um programa que multiplique quaisquer 2 números. Então, eu deixo isso como variável para a pessoa que vai rodar o programa fazer como ela quiser. Então eu tenho aqui a variável número um e aqui a variável número 2, num 2, né, e o meu total. Eu quero que a pessoa me fale quais são os números que ela quer multiplicar. Então eu vou colocar ler, número um, número 2, e aí o total. Total é a variável que vai guardar a resposta da multiplicação, né. Então total, número um vezes número 2. E a minha saída, que é o resultado que eu espero e vou mostrar, né, escrever resultado igual e o total. Então, faço a multiplicação, escrevo esse texto na tela, né, resultado igual, e substituo, e não vai ser escrito total na tela, né, porque não está entre aspas, vai ser colocado o conteúdo da variável. Então vamos supor que a pessoa entre com os números 2 e 3. Aí vem, total é igual 2 vezes 3, 6. Ele vai guardar o valor 6 dentro de total, e aqui ele vai fazer resultado igual, vai escrever isso porque está entre aspas, e aí aqui ele vai colocar, vai substituir, vai pegar o valor que tem dentro da variável total e vai escrever na tela, que no nosso caso é o valor 6. Aqui um outro exemplo um pouquinho mais complexo. Nosso problema é calcular o novo salário de um funcionário e os funcionários que recebem atualmente salário de até R$ 1.000 terão aumento de 20%. Os demais terão aumento de 10%. Então, o nosso pseudocódigo é o início e fim, né? Eu preciso da, do salário atual e do novo salário, porque eu preciso saber quanto que ele ganha e depois eu preciso calcular o aumento e dar o resultado final, né? Então eu vou guardar no novo salário. Aqui a gente especificou que é do tipo real. Lembre-se, eu preciso toda vez saber qual que é o tipo da minha variável para eu saber que operações eu posso fazer com ela, qual que é o resultado que eu espero, né? Então lembra que eu comentei, eu posso, eu falei para vocês um texto e um número, só que eu não indiquei para vocês que era do tipo texto e número. E aí eu perguntei se a operação era válida. E aí ficou uma confusão, porque não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu tenho que saber o tipo da variável para saber que tipo de operação eu posso realizar com ela. Então, aqui o salário são duas variáveis reais, né? Eu posso ter valores quebrados. E aí eu vou perguntar para o usuário qual que é o salário atual dele. Então, ler salário atual. Como o próprio enunciado fala, quem recebe atualmente o salário de até R$ 1.000 vai ter aumento de 20%. Então eu faço. Se o salário atual for menor ou igual a 1.000, então o novo salário dele sofre um aumento de 20%. Eu aumentar 20% nada mais é do que eu multiplicar o atual por 1,2. Posso fazer isso de outra forma? Posso. Posso calcular quanto é 20% do atual e depois somar? Posso. Aqui eu fiz de uma maneira para ir mais rápido, né? Mais de um cálculo só. Então aqui o novo salário é igual ao salário atual vezes 1,2. Agora, se o salário dele não é menor ou igual a 1.000, ele tem que ganhar aumento de 10%. Então aqui, ó, se isso aqui não for verdade, então ele cai aqui, ó, se o salário atual é menor ou igual a 1.000, não. Então, se não, o
novo salário é salário atual vezes 1,1, que é o aumento de 10%. Então aqui eu tenho a condição, né, se for verdadeiro, faz essa linha que está aqui, se isso aqui for falso, faz a que está aqui. O computador ele vai pular, né, o programa pula. E aí eu preciso indicar o meu fim C aqui no meu pseudocódigo. Então eu tenho o C, as condições aqui, e o meu fim C. Lembre, tudo que tem início tem fim. E aí eu escrevo o resultado final na tela, né? Então, escrever um texto novo salário igual, ele vai escrever exatamente isso. E aí aqui novo sal é uma variável que vai conter o valor do novo salário, né? Já calculado com o aumento. E aí, a hora que ele for escrever, ele substitui o que está aqui na variável pelo valor em si e coloca na tela. Vamos destrinchar um pouquinho agora cada um e deixar aqui salvo para vocês. Então, aqui eu tenho variável, qual é a variável e o tipo. Então, variável do tipo real e o nome das variáveis. Quando a gente começa a trabalhar já com pseudocódigo ou depois até com linguagens de programação, vocês vão ver que tem palavras reservadas, que são palavras que vocês não podem usar como nome de variáveis, porque elas já são fixas para alguma coisa. E aí, por isso que elas estão em negrito aqui. Então, você não pode chamar uma variável de variável ou uma variável de real, porque real significa o tipo e variável significa que você está atribuindo uma variável. Então, você tem que escolher outros nomes. Aqui eu tenho meu comando de entrada, que é o meu salário atual, que eu vou ler, né? Aqui eu tenho um comando condicional, então eu tenho uma condição aqui, né? Se for menor ou igual a 1000, se não outra coisa. O meu comando de atribuição. Aqui depende da linguagem. Tem linguagem como C, que o comando de atribuição vai ser um igual. Aqui em Portugal, o nosso comando de atribuição é esse símbolo de menor com um risquinho, né, os dois juntos, grudados, sem espaço. Então, depende da linguagem, mas aí eu estou atribuindo o resultado de algum cálculo a uma variável. E por fim, nós temos o comando de saída, que é o que vai escrever na tela, que é o escrever nesse caso. Então, agora vamos passar mais detalhadamente por cada tópico, né? Então, o que são variáveis? São dados que são processados pelo programa. Então, a gente tem dados de entrada, tem dados de saída, tem auxiliar, que são os que realizam os cálculos, né, no meio do caminho, que nem o novo salário. Ele era um dado num certo momento auxiliar e depois ele virou um dado de saída. Se eu estiver calculando a média, eu posso calcular a soma das provas e depois dividir tudo, e aí guardar a soma das provas em uma variável e depois a soma com a divisão em outra, e aí eu teria esse dado auxiliar e por aí vai. Em pseudocódigo, eles são opcionalmente precedidos pela palavra-chave variável, seguindo a sintaxe. Então você pode escrever variável e colocar o tipo aqui opcional, né? E aí aqui o nome da variável 1, o nome da variável 2. Ou, se você não quiser escrever a palavra variável, você só coloca o tipo, né? Então, é real. Real, nome variável 1, nome variável 2, e aí você já pode atribuir aqui um valor, né? Lembrando que o nome ou identificador, ele é único e não variável durante a execução. Então, o que isso significa? Que se eu chamei a variável de número 1 no começo, eu não posso mudar no meio do caminho e falar, agora eu não quero que seja número 1, agora eu quero que seja número underline 1. Não dá, tem que mudar no código inteiro. Então, colocou o nome em um lugar, vai ser assim em todos. E você não pode dar duas variáveis com o mesmo nome, porque senão você não sabe quem você tem que procurar. Então, pensem, por exemplo, tem duas pessoas com o mesmo nome prestando um estágio na mesma empresa. E aí, uma das duas passa. E a empresa divulga o nome e não divulga alguma outra coisa para você identificar qual que é. Um documento, uma data de nascimento, por exemplo. Como você vai saber se é você ou o seu concorrente? O nome de vocês é o mesmo. Então, precisa saber, né? Qual pessoa que é, de quem que eu estou falando. Ou, por exemplo, tem duas professoras, Letícia, exatamente com o mesmo nome, na UFSCar. Você tem que mandar um e-mail perguntando alguma coisa da disciplina. E aí, quando você vai procurar o e-mail, tem as duas lá e e-mails diferentes. Para qual que você manda? Então, tem que ter, de alguma forma, alguma coisa diferente.
Aqui é a mesma coisa. Se você tiver duas variáveis que chama nome 1, o computador não vai saber o que ele tem que olhar, tá? O tipo, ele não é variável durante a execução, então lembra que eu comentei que a gente tem as linguagens fortemente tipadas, que não mudam, e as fracamente tipadas. Aqui a gente vai estar usando fortemente tipada, então se você falou no começo que é do tipo real, não importa se você colocou um número inteiro ao longo do caminho, ele vai ser transformado para um número real, tá? E o conteúdo da variável, né, durante a execução, ela só pode armazenar um valor de determinado tipo por vez. Então lembrem-se, se você trocou o valor da variável, trocou. Não tem como recuperar o que era antes. Apagou, sumiu do universo. Não tem mais. Apagou o valor da variável, apagou tudo, ok? E cada toda variável possui um endereço único e consecutivo na memória principal. Quais são os tipos de variáveis, né? Então, na aula passada a gente viu os tipos de dados, aqui a gente começa a ver o tipo de variável e de acordo com cada linguagem também, né? Aqui a gente está trabalhando com o pseudocódigo Portugal. Então, nós temos inteiro, que são valores ordinais, reais, que são valores reais, o lógico, que pode assumir o valor verdadeiro ou falso, como a gente já viu, caractere, que é um caractere só, né, representado entre aspas, e texto, que é um caractere ou uma cadeia de caracteres, né? E aí a gente pode ter letra maiúscula, minúscula, número, caractere especial e por aí vai, desde que esteja entre aspas. Lembrando, se eu tiver, entre aspas, uma sequência de números, como aqui, eu tenho o texto 1, 2, 3, 4, não o número 1, 2, 3, 4. Então, aqui um exemplo, né, de pseudocódigo da estrutura. A gente tem o início e fim, variável, o tipo que ela é, e aqui o nome das variáveis. E aqui dentro o seu bloco de comandos. Uma coisa, não é obrigatório ter indentação, que são esses tabs aqui. Mas visualmente vocês vão perceber que fica muito melhor o código e muito mais compreensível. Então, usem da indentação, tá, gente? É muito bom. Como que eu faço declaração de variáveis? Então, aqui eu posso escrever variável inteiro x, variável real, valor, e já atribuir que essa variável vai ter o valor 10.9 e a variável total sem nenhum valor por enquanto. Então, aqui eu já criei e inicializei. Eu falei que eu tenho uma variável que chama valor e que essa variável tem a quantidade 10.9. E uma total que não tem quantidade nenhuma ainda. Como eu falei, você escrever variável é opcional. Então, aqui eu não quis escrever. Eu coloquei só o tipo, né, que é obrigatório. Então, do tipo lógico. A minha variável chama teste e recebe o valor verdadeiro. Aqui a minha variável do tipo texto chama cor e recebe a cor amarelo. Essa outra variável chama nome e recebe o nome Marcos da Silva. E caractere, então, por exemplo, eu tenho uma variável que chama sexo e recebe o caractere M, de masculino, por exemplo. Comando de atribuição, como eu comentei, é esse sinal de menor com um tracinho, né, tudo junto. Então aqui x recebe 4, então eu estou colocando o valor 4 dentro da variável x igual a x mais 2. Eu posso somar, né, o valor de x, atualizar o valor de x, né? Nesse caso aqui o x, vamos supor que era 4, né, x igual a 4. Aí aqui eu quero atualizar, eu quero falar que é o que já tinha mais 2. Então x mais 2. O que ele iria fazer aqui na hora de rodar o código? X, ele pega o valor que tem em x, que é 4, e faz 4 mais 2, vai virar 6. Então, o novo valor de x aqui é 6. Esse 4 é apagado, tá, gente? Então, aqui, o x atualizado vira 6. Tem a variável cor, que recebe azul, tem a variável teste, que recebe falso, e por aí vai. Comando de entrada. Ele é dado pelo comando ler aqui, né? Então, ler x. Então, eu vou pedir para o usuário digitar o valor de x na tela, um valor, e aí esse valor vai ser atribuído para x, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui só x e não tivesse o valor, né? E desse um ler x e digitasse 4. No fundo, o que eu fiz é fazer x igual a 4, né? E eu posso ler múltiplas variáveis de uma vez também, né? E o comando de saída, então eu tenho escrever y, escrever
Aí eu tenho o texto, conteúdo de y é igual e y. Aqui eu só vou colocar o resultado. Então vamos supor que o meu y vale 5. Aqui ele simplesmente escreve 5 na tela. Nessa outra opção, ele escreve um textinho, né, conteúdo de y é igual, e colocaria aqui o valor 5. Quais operadores aritméticos a gente tem? Aqui a gente tem para realizar com os inteiros, né? Adição, subtração, divisão inteira, multiplicação e resto da divisão inteira. Quando a gente está trabalhando com números inteiros, a gente chama aqui de divisão inteira, por quê? Por exemplo, 9 e 3 são números inteiros. Se eu fizer 9 dividido por 3, não dá 3, né? Ok. Mas se eu fizer 10, por exemplo, que é um número inteiro, 10 dividido por 3, a resposta aqui não é 3,3, porque são números inteiros. É somente a parte inteira. A parte inteira de 3,3 é 3. E aí, o resto então sobrou, né? Então 10 dividido por 3 é 3. E então vai sobrar 1, né? Certo? Porque 3 vezes 3 dá 9. E aí sobra esse 1 para o 10. Isso é o resto da divisão inteira, ok? Então, 10 dividido por 3, divisão inteira, é 3, com o resto da divisão inteira de 1. Porém, se eu estiver usando números reais, eu tenho as mesmas operações, só que agora eu não tenho o resto da divisão inteira, né? Porque eu não vou ter resto. Então, aqui, se eu estiver usando o número 10,0, que é real, dividido por 3,0, que também é real, eu vou ter 3,3 como resposta na divisão, ok? Então, aqui, os números só podem dar inteiros, consequentemente, eu tenho um resto, porque eu não vou ter coisa quebrada, e aqui eu não tenho o resto. Operadores relacionais. Eles retornam verdadeiro ou falso. 1 geralmente é usado para verdadeiro e 0 para falso. Quais são os operadores relacionais? Igual. Então, se eu quero comparar se alguma coisa é igual a outra, em Portugal eu uso só um símbolo de igual. Se eu quiser saber se uma coisa é diferente da outra, eu uso igual barra igual. Se quiser saber se é maior, é o símbolo de maior. Maior ou igual é um maior e um igual na frente, também grudado, né? E a mesma coisa para o menor. Então, vamos ter um exemplo aqui, ó. Eu tenho o número inteiro A com o valor 10 e B com o valor 20. E eu tenho o lógico R, que vai ter verdadeiro ou falso. R recebe a comparação de A é igual a B. 10 é igual a 20. Falso. Então, R vai ter o valor falso, 0, né? R recebe A é diferente de B. Então, 10 é diferente de 20. Verdadeiro. Então, aqui a resposta de R é 1. Embaixo, R recebe A é maior que B. Então, 10 é maior que 20? Não. Falso. O valor de R aqui vai ser 0. E a mesma coisa para todas as operações, né? Segue o mesmo esquema. Eu tenho os operadores lógicos, que retorna verdadeiro ou falso. Então, aqui eu tenho o E, que é a disjunção, o OU, que é a conjunção, e o não, que é a negação. O que é disjunção? O E, ele só vai ser verdadeiro quando todas as minhas, todos os meus parâmetros forem verdadeiros. O OU, ele só vai ser falso quando todos os meus parâmetros forem falsos. Então, por exemplo, se eu uso o E, eu tenho 3 parâmetros, né? Eu tenho meu parâmetro 1, 2 e 3. Se todos forem verdadeiros, utilizando o E, eu vou falar 1 é verdadeiro, E, 2 é verdadeiro, E, 3 é verdadeiro. E o valor de cada parâmetro é verdadeiro, então a resposta final é verdadeira. Se eu tivesse. Todos têm que ser verdadeiro, né? Se eu estivesse usando o ou, se um for verdadeiro, já não importa o resto. Aqui não importa a quantidade. Então, mas eu tenho no ou. Eu tenho um verdadeiro e 2 falsos. Não interessa. É ou, então é tudo verdadeiro. Só que se os 3 forem falso, aí sim a resposta final usando o ou vai ser falso. E o não é a negação. Então, se eu tenho uma coisa que é verdade e eu nego, eu tenho uma coisa que é mentira. E se eu tenho uma mentira e eu nego a mentira, eu tenho uma coisa que é verdade. É um pouco confuso, né? Mas
Pensa, eu falei uma verdade, aí eu fui lá e neguei a verdade. Então, o que eu tenho agora é uma mentira. E se eu tinha uma mentira e eu neguei a mentira, então agora eu tenho uma verdade. Então é isso. Então aqui vamos ver um exemplo, né, eu tenho meu valor, uma variável do tipo inteiro A com valor 10 e a variável do tipo inteiro B com valor 20. E eu tenho, lógico, L1, L2 e L3, né, são 3 variáveis. A variável L1 aqui, ela recebe: A é maior ou igual a 5? 10 é maior ou igual a 5? Falso. Ou B é menor que 10. 20 é menor do que 10? Não. Então ele vai ter falso ou falso. Lembrem-se, se no ou tudo é falso, a resposta final é falsa. Então a resposta dele aqui é falso, zero. O L2 recebe: A é igual a B? 10 é igual a 20? Falso. Como é falso e eu estou usando o E, eu nem preciso saber se o B é verdade ou não, porque já deu um falso, não importa o resto. É um E, tem um falso, vai ser tudo falso. Então a minha resposta aqui é falso. E o L3? Não L1. O L1 tinha dado, acho que é falso, né? 10 é maior que 5? Falso. Ou 20 é menor do que 10? Falso, 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 falso. Então, meu L1, a resposta dele era falso. O meu L3 nega o meu L1. Então, não, falso, verdade. Então, a resposta de L3 é verdade. Nós temos os comandos de seleção, que é dado pelo se, né, que é a nossa condicional. Então, a sintaxe é: se a minha condição, então alguma coisa, se não, outra coisa. Essa primeira condição que vem aqui, esse primeiro bloco de instruções, ele é sempre executado se a condição for verdadeira. Então, se a minha condição aqui for verdadeira, ele sempre executa o que está aqui. Se minha condição for falsa, então ele vem para o meu senão e faz as condições que estão aqui. Então, vamos ver um exemplo. Então, meu início e fim de algoritmo. Eu tenho uma variável número e outra R, do tipo inteiro. Eu escrevo na tela: informe um número. E aí eu leio esse número. E aí o R vai receber o valor do resto da divisão do número por 2. Porque eu sei que se o resto da divisão for zero, o número é par, senão ele é ímpar. Então ele recebe aqui o resto da divisão por 2. Se o R for igual a zero, então quer dizer que ele é par, então eu vou escrever par. Se não, eu vou escrever que o número é ímpar. E aí, como todo bloco de comandos, ele tem que ter o fim C, né, para saber que acabou a condição. Então vamos dar um exemplo. Eu digito o número 4. Então ele vai ler aqui e vai colocar o valor 4 dentro de número. Aí ele faz 4, o resto da divisão por 2 é 4 dividido por 2 é 2 com o resto zero. Então o resto da divisão aqui é zero. Então R recebe zero. R é igual a zero? Sim. Então número é par. E aí ele pula essa parte, né? E acaba o programa. Agora se eu digitar 5. 5 resto da divisão por 2. 5 dividido por 2 é 2, né, que vai dar 2 com 2, 4. E lembra, a divisão o número é inteiro, tá? Não é 2,5 a resposta, é 2. Pega esse meio que sobraria, que daria a resposta, e aí meio com meio dá 1, né? Então o resto da divisão é 1. Então aqui, R recebe 5 resto da divisão por 2, 1. Então, ele vem, R é igual a zero? Não. Então ele vem no senão, escreve número ímpar, ok? Então, o resto da divisão, pensa, eu estou dividindo o número inteiro. Eu precisei colocar vírgula na divisão, eu paro, não coloco vírgula e vejo qual é o número que ficou lá no resto, ok? E nós temos o comando de repetição, que é o enquanto. Então, enquanto alguma coisa for verdadeira, você faz o que está aqui dentro. E aí tem que ter o fim enquanto para ele saber também quando que qual que é a última linha que está dentro do conjunto, né? Se você não coloca esse fim enquanto, ele vai tentar fazer tudo para cá, né? Então tem que fechar aqui. Então um exemplo aqui do enquanto. Eu quero contar até 10. Eu poderia escrever 10 vezes uma linha que é escrever 1, escrever 2, escrever 3, escrever 4, escrever 5. Se for só 10, é fácil, a gente escreve. Agora, se eu tiver que escrever até 100, até 1000, já é muito difícil, né? Ficar escrevendo um monte de linha igual, né? Dando um Ctrl+C, Ctrl+V e só trocando o número. Então a gente faz isso aqui, ó, em pouquinhas linhas. Então, ó, eu tenho início e fim.
eu tenho uma variável que chama contador, que é do tipo inteiro, eu começo ela com o valor zero e eu falo: "Enquanto o meu contador for menor do que 10, você escreve na tela o valor do contador". E esse barra T aqui é um tab, tá, só para dar um espaço entre um número e outro. E aqui, ó, contador igual contador mais um. Então ele valia zero. Agora eu atualizo o valor, que é zero, que era o que tinha antes, mais um. Então, e o fim enquanto, né. Então como que seria esse código? Ele vem zero. Zero é menor do que 10? Sim. Então ele vai escrever, 0 na tela e dá um tab. Aí ele vem, contador é igual zero mais um, um. Aí ele volta aqui. É menor do que 10? Sim. Então escreve um na tela e atualiza, ó, contador é igual que é o que tinha, mais um, 2. Aí volta. 2 é menor do que 10? Sim. Escreve 2 na tela. 2 mais um, 3. Vem para cá. 3 é menor do que 10? Sim. E vai a mesma coisa. Agora vamos supor que fiz tudo, cheguei no 9. 9 é menor do que 10? Sim. Escreve 9 na tela, vem para cá. 9 mais um, 10. 10 é menor do que 10? Falso. Então, fim enquanto, continua daqui. Como no caso eu não tenho nenhuma instrução aqui embaixo, ele já acaba o programa. E a gente tem a opção do faz enquanto. O funcionamento é mais ou menos igual, só que aqui eu comparo antes, né. Então aqui eu primeiro vejo se é válida a minha sentença e depois eu escrevo. E aqui é ao contrário, eu faço, e depois eu vejo se estava verdade. Então, um exemplo, eu tenho aqui o início e o fim, eu tenho inteiro, uma variável mês que é do tipo inteiro, e aí eu falo faz escrever informe um mês, e aí eu leio um mês, enquanto o mês for menor que zero ou o mês for maior que 13. Então, um exemplo, eu vou ali mês, eu não sei que valor que tem no mês, né, então eu começo. Aí a pessoa digita aqui, mês igual a 3. Mês é menor do que zero? Não. Falso. Ou mês é maior do que 3? Maior do que 13? Não, porque eu digitei 3. Então 13 é menor do que zero? Não. 13 é maior do que 13? Não. Então falso, 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 ele já sai e imprime aqui. Escrever mês informado, né, e vai escrever 3 na tela. O que acontece aqui? Eu escrevi se eu tivesse digitado, por exemplo, 14, ele ia escrever na tela: "Informa o mês". Aí eu digito 14. Aí ele vai fazer: "Mês é menor do que zero? 14 é menor que zero? Falso. 14 é maior do que 13? Sim. Então tá errado, né, não existe esse mês". Digita de novo. Ah, digita de novo o mês. Aí eu falo: "Ah, 10. 10 é menor do que zero? Não. 10 é maior do que 13? Não. Então é falso com falso, para, e escreve que o mês informado é 10". Isso aqui a gente pode usar para verificação, tá. Então você fica pedindo, por exemplo, aqui o que eu fale um mês, até digitar o mês correto, o mês que exista, né. Então aqui a gente viu alguns exemplos básicos de Portugal, né. Ele não é muito complexo, é mais você aprender a usar aqui a sintaxe, entender o laço de repetição, né, que eu vou atualizando, vou trocando e por aí vai. Aqui a gente vai usar então o Portugal IDE, que é o que utiliza essa linguagem que a gente acabou de ver. Ele é um ambiente de aprendizagem de algoritmos desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Tomar. Aqui tem o site oficial para vocês acessarem, né, se quiserem olhar o site. Aqui a gente tem um print da IDE, né, então aqui no caso é um programa para escrever esse desenho que está aqui. Então, ele é bem bacaninha, né, ele vai aumentando o número de caracteres, né, até formar esse desenho, e não é muito difícil. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, eu separei 3 exercícios, eu vou deixa eu ver se tá certo isso aqui ainda. Tá. Eu vou disponibilizar eles para vocês. Então, assim, a ideia é muito simples. Aqui é exatamente o que a gente fez na aula passada, a gente escreve em pseudocódigo, né, primeiro pensa na resposta e depois faz o código.
Ah, mas eu tenho que usar um laço de repetição e eu não tô sabendo. Então calma. Primeiro, quero escrever todos os números até 10, por exemplo. Escreve na mão, para você ver, né, como que funciona, e aí depois você tenta utilizar um enquanto e ver o laço de repetição, o que que acontece, onde você está errando, se você está colocando limite para acabar e tudo mais. Fica muito mais prático do que vocês tentarem, se não entendeu muito bem o laço, já sair fazendo com laço. Então lembra, a gente viu o do code.org lá, né, que tinha o do eu até passei em aula, que era o Angry Birds que tinha que andar. E aí a gente fez primeiro sem laço de repetição, né, colocou as instruções, e aí se a hora que a gente observou, a gente viu que a gente estava repetindo essas instruções. Então a gente colocou um monte de vez uma coisa que era igual. E aí se você coloca um comando de laço, é muito mais rápido. Então aqui, por exemplo, aqui isso aqui gente, entre o barra asterisco aqui, é comentário. Então o algoritmo ele não vai, a IDE aqui, né, o Portugal, ele vai desconsiderar isso, é como se não existisse. Eu deixei aqui para vocês verem qual é o problema. Então, faça o pseudocódigo de um programa que receba um número natural, menor do que 100, e imprima sua tabela de 1 até 100. Então, o que vocês poderiam fazer, né? Se não fosse usar um laço de repetição, por exemplo, poderia fazer assim, né? Início, fim, né? Vamos colocar aqui primeiro. Poderia colocar variável número, por exemplo, ler o número, não tem essa vírgula aqui, e até 100 você podia fazer escrever número vezes um, escrever número vezes 2, escrever número vezes 3 e por aí vai. Porém, a fazer 100 vezes isso é muito complicado. Vocês já observaram aqui, ó, que é 1, 2, 3, eu estou sempre aumentando 1. Então, como que eu posso fazer para ficar mais rápido, né? Eu... aqui tá com um negócio errado, não tem essa variável. Eu crio uma variável inteira, né, que é número, que eu vou perguntar pro usuário, né, qual que é o número que ele quer calcular a tabuada, e aí eu vou ter um contador. Esse contador é só para eu fazer isso aqui, ó. Vai ser 1, 2, 3, ok? Então eu só fiz ele para ficar fácil para mim, para eu não ter que ficar digitando isso um monte de vez. Eu pergunto para o usuário qual que é o número, então eu leio aqui o número, e aqui eu tenho conte que recebe o valor 1. Por que eu coloquei o valor 1 nele já direto? Porque aqui já falava no enunciado que é de 1 até 100. Então eu já coloco 1 no valor dele. E quando que eu paro de fazer a tabuada? Quando eu chegar no 100. Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 100, faz, escreve o num vezes o conte. Que é isso aqui, ó, num vezes, eu troquei em vez de ser número fixo pela variável, conte. Conte, eu dei aqui um barra n, que é para ele pular linha, para ficar um em cada linha. E aí depois eu preciso que o meu conte seja 2. Então eu faço conte é igual a conte mais 1. Eu atualizo o valor. Então aqui ele tinha 1, ele vai fazer 1 mais 1, 2. Aí ele vai vir, 2 é menor ou igual a 100? Sim. Ele vai escrever número vezes, ele troca o valor de conte por 2, né? Que é exatamente o que eu tenho aqui. E vai fazer isso a 100 vezes. Eu vou deixar esse aqui como, não sei se ele vai ficar como um comentário. Está. Pronto, para vocês verem só que é um jeito difícil de escrever. Poderia ser, mas ali tá do jeito mais prático, né? E aí pronto, aí esse aqui é o Portugal, tá gente? Eu vou mandar para vocês a IDE, que é isso aqui para vocês instalarem, e eu vou mandar um vídeo para vocês, é só extrair o arquivo zip, mas eu vou mandar um vídeo, né, para vocês entenderem como que faz. E precisa ter o Java instalado. E aí nesse vídeo também ensina a instalar o Java, mas é só digitar no Google, instalar Java, e aí ele te leva direto no site. Mas eu vou passar também. E aí você vem aqui, ó, e aperta esse botãozinho. Aqui, ó.
eu tinha escrito um ler número, né, então ele vai me perguntar um número aqui, eu digito: "Eu quero a tabuada do número 2". E aí aqui, ó, ele fez. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. E foi, e fez isso até o 2 vezes 100, que é 200. Se eu fosse eu digitar isso, eu estaria até agora digitando isso aqui, né, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Então, aqui está o contador. Vamos abrir outro exemplo? Vamos fazer um fatorial. Então, o exercício é: faça o pseudocódigo de um programa que receba um número natural menor do que 10. Eu coloquei menor do que 10 aqui para facilitar, vocês podiam fazer um C para. Eu até recomendo que vocês façam, né? Pega esse código e lê o número e faz, né? Igual tá no slide. Se o número for maior do que 10, peça o número de novo. Então, igual o do mês, para vocês verem como funciona. Então, aqui recebe o número natural e imprima o valor do seu fatorial usando apenas a operação de multiplicação. Então, a gente sabe que o fatorial é, por exemplo, de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui uma variável do tipo inteiro, que é o num, tenho o fatorial e tenho o count, que o count eu quero fazer, né, o 4, no caso do 5, né, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou ler o número aqui, e aí eu coloquei no meu contador, eu posso fazer o fatorial de 2 jeitos. Eu posso ir fazendo a multiplicação com 1, 2, 3, né, até chegar no número, ou eu posso ir na ordem decrescente, que seria o número menos 1, depois vezes o número menos 2, vezes o número menos 3, vezes o número menos 4, até chegar no 1, né. Eu vou fazer aqui da forma decrescente. Então, o contador, vamos fazer aqui, ó, o de 5, por exemplo, o fatorial de 5. Ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o fatorial de 5. Então eu posso pegar e fazer assim, que primeiro eu vou ter, sei lá, vou colocar aqui, fatorial é igual a 5 vezes 4. Depois o meu fatorial tem que ser o quê? O resultado disso vezes 3. Então, eu posso falar que o fatorial é igual ao fatorial, que já tem aqui, ó, a resposta, que é o 5 vezes 4, vai ser guardada. Então, eu faço com o meu fatorial agora vezes 3. E aí, depois aqui, ó, o meu fatorial é igual ao fatorial vezes 2. Porque, ó, eu fiz aqui, ó, 5 vezes 4, aqui. Aí, depois o resultado vezes 3, que é esse aqui. Aí, o resultado de estudo vezes 2, que é esse aqui. E aí eu posso fazer um aqui que é vezes 1, mas não precisa, né? Qualquer coisa multiplicada por 1 é 1 mesmo, então não precisa fazer essa conta. Como que eu faço isso aqui então, né? Vocês perceberam que aqui está diminuindo, ó, 4, 3, 2? Então eu coloco isso aqui como um contador que agora vai em ordem decrescente. Na tabuada a gente fez crescente, aqui a gente vai fazer decrescente. E eu uso como uma estratégia para ser mais rápido, mas poderia ser feito de outra forma, que aqui é o 5 vezes 4, né? Então já é o número vezes o 4. Então o que que eu fiz? Eu coloco no meu fatorial, na minha variável fatorial, o meu número, que vai ser o 5. Começa antes do enquanto, eu já coloco nele aqui, que vai ser o 5, vezes, aqui tem que ser o 4. E essa variável é meu contador. Então o meu número menos 1, que vai ter aqui, no caso, o valor 4. Então aqui vai ter 4. Aí, enquanto o contador for maior do que 1, então 4 é maior do que 1? Sim. Então eu faço aqui exatamente o que já está aqui, ó, fatorial vezes conte. Então, e aí depois eu tiro 1 do conte para eu fazer decrescente, né, 4, 3, 2. E pronto. Quando acabar, ele escreve o resultado na tela. Então vamos ver como isso fica com o número. Eu digito o número 5. Aí ele vai fazer contador é igual a 5 menos 1, 4. Fatorial é igual ao número que eu digitei, então vai ser 5. Aí ele faz 4 é maior do que 1? Sim. Então, meu fatorial, eu vou atualizar o valor de fatorial. Então, ele valia 5 aqui, agora ele vai valer outra coisa. Então, ó, 5, o fatorial recebe o valor que tinha, que era 5, vezes o valor que está em conte, que é 4. A resposta de 5 vezes 4
Vou até colocar aqui, vai dar 20. Então agora o fatorial vale 20, não vale mais 5. E o meu contador é 4 menos 1, 3. Aí eu venho, 3 é maior do que 1? Sim. Então eu pego o valor que tinha no fatorial, que é 20, vezes o valor do contador, que é 3. 20 vezes 3, 60. Então a resposta disso aqui é 60, porque aqui era 20 vezes 3, 60. E o contador aqui era 3, então 3 menos 1, 2. Aí eu venho, 2 é maior do que 1? Sim. Então FAT, quanto que é FAT? 60 vezes o contador. Quanto que é o contador? 2. Aqui, né, que é esse aqui. Então 60 vezes o contador que tem o valor 2. 60 vezes 2, 120. 2 menos 1 no contador, 1. 1 é maior do que 1? Falso. Então ele sai do enquanto e vem aqui para a linha que tem depois do fim enquanto. É escrever fatorial igual, vai escrever esse texto aqui na tela, e aí vai pôr o resultado de FAT. Qual que é o último valor que está atualizado em fatorial? É 120. Então, vamos executar. Deixa eu colocar isso aqui como um comentário, porque senão o código não roda. Então, vamos lá. Número. Eu quero fatorial de 5. 5 foi o número que eu digitei, o fatorial de 5 é 120. Tá certo. Tô lembrando, ó, o meu contador aqui em ordem decrescente, o meu fatorial aqui eu fui aumentando fazendo a conta. Posso testar com outro valor, fatorial de 4, né, 24, que é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá correto. Então, esse é um exemplo, ok? Vamos fazer um pouquinho mais complexo, um de coeficiente binomial. O que é um coeficiente binomial? Aqui eu não consegui representar, tá, gente? Mas seria como se fosse um parênteses grande com A e embaixo um B, tá? Não é do jeito que tá aqui. Porque na IDE aqui eu não consigo fazer isso. Mas tá aqui, então. Dados dois números naturais nk, sendo n maior ou igual a k, o número AB é chamado de coeficiente binomial. O coeficiente binomial de nk é calculado pela expressão n fatorial dividido, que faltou aqui, por k fatorial vezes n menos k fatorial. Faço o pseudocódigo de um programa que calcule e exiba o valor de CB, de nk, né, o coeficiente binomial, para nk fornecidos pelo usuário. Então aqui, deixa eu já, ele deu erro ali. Olha que eu tô arrumando, ele tá tirando barra daqui da fórmula, tá? Mas tem um barra aqui, tá, gente? Então aqui ele já falou, ó. Ele te deu a fórmula de processamento intermediário, é essa, com um sinal de uma divisão aqui, tá? Ele quer, essa é a fórmula para chegar no resultado final e eu quero saber esse resultado final. E aí, quais são minhas entradas? N e K. Então, como que eu posso fazer? Eu coloquei aqui de um jeito bem com bastante variável, tá, gente? Para vocês não se perderem. Não se preocupem em usar bastante variável agora no começo, porque se vocês quererem fazer algo mais otimizado e usar menos espaço, talvez pode acabar gerando um erro desnecessário. Então, faz simples mesmo, depois que tiver experiência, vocês colocam, tenta otimizar, tá? Para não ter perigo de perder tempo com coisa que não era necessário. Então, vamos lá. Quais variáveis eu tenho? São variáveis inteiras, n e k, que o usuário vai digitar. E aí, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o fatorial de cada um separado. Eu vou fazer o fatorial de n, depois o fatorial de k e depois o fatorial de n menos k. Então, eu criei uma variável para guardar o resultado intermediário de cada, né? Então, fatorial de n, fatorial de k, fatorial de n menos k. Eu preciso de uma variável para guardar o resultado final da fórmula, né? Que é tudo isso. Eu chamei de coeficiente. E eu já fiz o fatorial. Eu já fiz um exercício fatorial. E eu sei que eu preciso de um conte. Então, né, de um contador para fazer a ordem decrescente. Então, eu coloquei esse contador aqui. Essas são as variáveis que eu uso no meu programa.
Quais são as entradas? NK. Então eu preciso pedir para o usuário digitar isso, né? Então ler N e K. Tá aqui. Li. Então eu vou fazer agora bem separadinho. Vou calcular N fatorial. Lembrando, ó, a gente pode ter barra barra para colocar comentário. Se eu colocar barra barra, meu comentário pode ter uma linha só. Porém, se meu comentário for muito grande, for pegar mais de uma linha, eu tenho que usar barra asterisco e depois fechar com barra asterisco também. Asterisco barra, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular o N fatorial. Eu copio do que eu tinha feito antes, então o meu conte é igual, vou calcular o fatorial de n. O valor de n menos 1, e aí esse é o contador, né? E aqui o fatorial de n é o próprio número, exatamente igual antes. Então suponha que n seja 5, o contador vai ser 4, o fatorial vai ser n, e aí aqui eu vou fazer 5 vezes 4, aí o resultado vezes 3, aí o resultado vezes 2, aí o resultado... poderia colocar um igual aqui, tá? Não tem problema nenhum fazer com 1 também, mas aqui como eu já sei que todo número multiplicado por 1 é o próprio número, não tem por que eu fazer essa conta a mais. Mas vocês podem colocar para ver que vai dar o mesmo resultado. Fiz aqui e guardei o resultado na variável fatn. Aí eu vou calcular o valor de k. Eu preciso criar um outro conte para usar com k? Não. Por quê? Porque eu não vou usar esse conte para nada depois, eu só quero usar para andar aqui no meu fatorial. Então, não tem por que eu criar uma outra variável para nada. Eu posso usar a mesma. Só que lembrando, aqui, o conte, a última execução dele estava com o valor 1. Eu não quero o valor 1, eu quero agora que ele seja o valor de k menos 1. Vamos supor que o k que eu digite seja 6, tem que ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o fatorial, né? Então, o meu conte aqui seria, o meu fat seria o 6, que é o primeiro número que eu estou usando. E o meu conte, no caso, eu quero que seja o 5, né? Então, k menos 1. E beleza. E faço exatamente a mesma coisa aqui, só que não se esqueça que agora você guarda na FATK, tá? Na variável FATK. E aí, por último, eu tenho que calcular o fatorial de n menos k. É a mesma coisa. A minha variável fatorial de n menos k vai começar com o valor n menos k. E aí, lembrando que eu quero em ordem decrescente, então aqui é n menos k menos 1. Então, vamos supor que eu tô fazendo, né, o fatorial de 10 e o binômio de 10 e 8. Então, eu teria 10 menos 8, 2, menos 1. Porque seria o fatorial, aqui teria o 2, né? Seria 2 vezes 1, ok? E aí a gente vem para cá, então, conte, e aqui continua exatamente igual. E aí, no final, eu já sei a resposta a minha fórmula, né? Que é n fatorial dividido pela multiplicação de k fatorial por n menos k fatorial. Eu coloco aqui, ó. Então, fatn, que eu já calculei, dividido por o fatorial de k vezes o fatorial de nk, que é a fórmula que eu já sabia. E aí eu escrevo a resposta aqui no final. Então, o coeficiente binomial é igual e o resultado que está em coef. Então, vamos rodar um exemplo. Eu quero o binômio 5 e o binômio 2. A resposta é 10, tá certo. Porque a fórmula é 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2, 5 menos 2 é 3, o valor de 3 fatorial é 6. Então, eu teria aqui 2 vezes 6, 12. 120 dividido por 12, 10. Tá correto. Posso estar contra o valor, né? Tipo 8 e 4. Coeficiente binomial, 70. Então, vocês viram. Aqui fica bem claro a questão de que o problema é específico. Então, o meu problema específico é coeficiente binomial, porém, eu generalizo ele para qualquer n e k. Então, vocês viram, eu digitei com o N5 e o K2, depois N8 e K4, e eu posso ir mexendo. E olha, vocês fizeram antes, a gente fez, né, então, um exemplo de fatorial, no exemplo anterior. Eu simplesmente peguei o mesmo lá e colei aqui. E fiz mudando o que precisava, né? Então, troquei a variável aqui para fatn, que era o que eu precisava, e aqui, nesse caso, mudei um pouquinho mais, que não era só fazer igual antes, né? Que era um k menos 1.
Como eu tenho o valor de nk aqui, eu tenho que fazer o n menos k e depois o menos 1. Então é isso, pessoal. Não é muito difícil, porém, para quem não está acostumado a ter esse pensamento do passo a passo, de não querer sair resolvendo rapidamente o, o exercício, né, sem entender o que está acontecendo por trás, quebrar os pedacinhos. Então, olha, eu podia ter calculado tudo dentro de um laço só? Podia. Mas para quê? Não, eu consigo fazer isso de um jeito muito mais rápido? Consigo. Mas não tem necessidade. Vamos quebrar, ó. Faz primeiro o n fatorial, resolvi um problema. Resolve o segundo problema, que é o k fatorial. Depois resolve o outro problema, que é o n menos k fatorial. E vai guardando os resultados, ó. Fui guardando. Depois, no final, você já sabe a fórmula. É só aplicar aqui na fórmula e pronto, o seu problema está resolvido. Então, uma coisa que parecia muito complexa no início, ficou muito simples se você quebra os pedacinhos. Então, lembrem-se disso quando vocês estiverem fazendo os exercícios, ok? Eu vou deixar disponível uma lista de exercícios para vocês fazerem. Não é necessário entregar, não vai valer nota, nada, mas fica de recomendação para vocês começarem a treinar esse pensamento lógico que vai ser necessário quando a gente entrar em C. E aí depois vocês podem ver, a gente vai ter um exemplo desse em C, que como eu falei na aula, depois que a gente faz isso aqui, e a gente até fez na primeira aula, para trocar para C depois é muito fácil. Então, o difícil a gente já fez, ó, que era fazer a conta e quebrar. Aí, não sei se vocês lembram, mas na aula a gente trocou, né? O enquanto a gente vai trocar por um while, o ler a gente trocou por um scanf, que isso a gente vai aprender depois. Mas para vocês verem que a parte difícil de toda a parte de algoritmo é entender como eu estruturo o meu problema. Então, apesar de não ser obrigatório fazer a lista, eu recomendo que vocês tentem fazer e dediquem um tempo a ela, porque isso vai facilitar bastante todo o desenvolvimento de vocês ao longo do semestre. Então, dá uma atenção para ela, tenta fazer os exercícios sem preocupação, não precisa também ficar nervoso se não estiver conseguindo. E é bom que já vai treinando e já vai mostrando para vocês o que é esperado que vocês aprendam, né? Como vocês vão aprender. E lembrem-se que eu falei, é um processo incremental. Então, não adianta querer sair do fácil, ir para o difícil sem passar para o fácil. Então, vai aos poucos, gaste esse tempo, mas vai se dedicando, tá bom, galera? Então é isso. Até a aula que vem, a gente vai ter a próxima aula vai ser presencial e espero que vocês gostem bastante. Até mais.